Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Shirley, da Canadá Smart. E você já se perguntou que você manda currículo, se candidata nas vagas e não está sendo chamado? Você já pensou que o problema pode ser o seu resumê ou a sua cover letter? Eu não sou consultora de RH ou não trabalho com RH, mas eu já fiz mais de 200 entrevistas aqui no Canadá, então acho que eu posso te ajudar. Então, vamos conversar sobre o seu resumê e a sua cover letter. Para quem não sabe, o resumê é o currículo e a cover letter é uma carta de apresentação que você envia junto com o resumê quando você aplica ou se candidata para uma vaga. Então, o seu resumê, ele tem que ser de acordo com a vaga que você está aplicando. Não pode ser um resumê geral, com 300 experiências desde 1990, com 5, 10 páginas. Ok, estou exagerando, mas eu já vi vários currículos, assim, gigantescos, com experiência lá de quando a pessoa ainda era da escola, assim. Então, assim, não faz sentido. Tira isso. Como? Você vai colocar no seu resumê apenas as experiências relativas com aquela vaga que você está aplicando. Se forem as últimas, beleza. Se forem, foi muito antiga, mas eu quero voltar para essa área. Então, ok, deixa o gap no seu resumê e na cover letter tu explica, tá? O seu resumê, ele tem que ter no máximo umas 2 páginas, tá? E aí você vai começar colocando os seus dados, seu nome, telefone, e-mail, máximo a cidade onde mora e deu. Não precisa colocar outras informações que nem no currículo brasileiro, a gente coloca CNH, se é casado, se é solteiro, isso não importa. Depois você vai fazer um sumário. Você vai colocar ali seus principais highlights, que é tipo assim, seus pontos fortes, né? Proficiente em Microsoft, bilíngue, enfim, colocar assim, no máximo umas 3 linhas. Depois você vai colocar as suas últimas experiências ou last experience, assim, porque daí você vai colocar no máximo 3, 4 no máximo, vai colocar ali relativo à vaga que você está aplicando, né? Por exemplo, se você está aplicando para uma vaga de TI, não faz sentido você colocar que trabalhou no McDonald's quando tinha 15 anos, ok? Entendeu? Aí, depois das suas experiências, você vai colocar a sua educação. Aí você vai colocar lá no que você é formado, se tem doutorado, mestrado, enfim. Se é muito, né, que nem eu já vi currículo com várias, assim, graduações, coloca as mais relevantes. Por exemplo, se você tem doutorado, não precisa colocar que você tem faculdade, porque, óbvio, uma pessoa que tem doutorado fez faculdade, ok? Aí depois você vai colocar as suas certificações. Por exemplo, certificações, cursos menores, né? Aqui no Canadá, quando você é certificado numa coisa, por exemplo, sou certificado em compras, em planejamento, então tenho um certificado disso. Por exemplo, se alguém que trabalha numa warehouse tem o certificado de forklift. Enfim, essas coisas, né? São os cursos mais técnicos. E aí você pode também colocar ali que você tem. Você fala, no inglês não, porque você, óbvio, se você está aplicando no Canadá, você fala inglês, ou, né, tem que ser inglês ou francês. Aí você coloca ali se você fala francês, qual o nível, seja sincero, né? Mas também colocar básico. Não, intermediário para cima. E, por último, né, você vai colocar ali se teve alguma experiência de voluntariado, né, que aqui no Canadá é bem importante, é bem considerado experiência no voluntariado, né? Então, esse é o seu resumê lindo, maravilhoso. Não esquece de colocar as palavras-chave de acordo com a vaga que você está aplicando. Por exemplo, na vaga que você está aplicando, fala que precisa de ter o SAP, que é um sistema operacional. Mesmo que você não tenha, você pode colocar assim, é o que eu faço, tá? Colocar ali que você não tem tal sistema ou tal coisa, mas que você tem um outro que é similar a esse. Porque daí, quando um robozinho for ler os currículos, forem ler, ele vai lá achar a palavra-chave. E aí vai selecionar o seu currículo. Qual é a importância do seu currículo nessa etapa?
é você se destacar dos outros para você ter uma chance de ir na entrevista e na entrevista matar pau, tá? Então, assim, o seu currículo é para se destacar dos outros, então você precisa colocar as palavras-chaves que contém naquela vaga. Colocar no seu currículo. Não vai mentir colocando que você tem SAP, mas colocar uma coisa, tipo, não é isso, mas é isso, entendeu? E aí, mesma coisa na cover letter. Na cover letter, você vai apresentar uma breve apresentação. Não vai escrever um livro, tá? Coloca ali uma breve apresentação, meia página mais ou menos. Coloca na mesma fonte que o resumê. Se no seu resumê é Arial 10, coloca cover letter Arial 10. Começa com o mesmo parágrafo lá, o nome, e-mail, telefone, para quando alguém for imprimir ou anexar, ou for colocar, entregar para a pessoa que vai entrevistar, a pessoa não se perder, né? O que é isso, o que é aquilo, sabe? Então, você vai colocar a sua cover no mesmo padrão. E aí você vai explicar, eu trabalho atualmente, por exemplo, no McDonald's, mas como em 2000 e cacetada, eu trabalhei em TI, blá blá blá, eu quero voltar para essa área porque essa é a minha paixão. Enfim, aí você vende o seu peixe ali e explicando por que você é qualificado para aquela vaga, tá? Vai explicar ali, blá blá blá. E, por exemplo, se você é estudante aqui no Canadá, você vai colocar, você é international student, que você está procurando um emprego, aí você fala full-time ou part-time, ou então, tipo, já terminei o college, estou procurando uma vaga full-time, enfim, e que você gostou dessa vaga porque você pode elevar essa função em alto nível, enfim, puxar o saco da empresa. Também falar que você fez o seu serviço de casa, né, o seu trabalho de casa, pesquisando sobre a empresa que você está aplicando, né? É, enfim, aí assinar, blá blá blá, colocar tipo, referências Wupan Request, é quando for solicitado, que aqui eles pedem referência para ligar, para saber se a pessoa existe ou não, enfim. Então, essas são as minhas dicas para o seu resumê e a sua cover letter para se destacar dos outros, né? Porque tem vagas que tu olha ali, 100 pessoas já se candidataram. Você vai ser só mais um se você mandar o seu currículo geralzão, como você manda para qualquer um, ok? E não esqueça, tá? Nós temos o nosso e-book Como se preparar para entrevistas canadenses. E lá tem como você saber como que é as entrevistas aqui no Canadá, também não só as entrevistas, mas como responder essas perguntas. Tem também uma parte de você faça as perguntas. No final das entrevistas, você pode fazer uma pergunta ou duas para o entrevistador. Então, eu dou sugestões lá de como fazer as perguntas e quais são as que são consideradas hot. E também tem as empresas, as empresas que contratam aqui no Canadá, as agências de emprego e muito mais. Também ensino lá como, tem vários modelinhos de como montar a sua cover letter. Ensino também como fazer o seu resumê. E eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse, ou continua nos acompanhando que eu vou trazer mais sobre esse assunto. E se você gostou, curte, comente, compartilhe. Isso é muito importante para a gente espalhar esse conteúdo para outras pessoas. Você vai poder estar ajudando outras pessoas que você nem conhece, vai estar fazendo um good deed. E também vai estar me ajudando a crescer nesse canal, ok? Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!